Oração a toda hora. Momento devocional. Pai Celestial, mais uma vez estamos diante de Ti para te adorar e te glorificar e te bendizer, uma vez que Tu és Deus dos céus e da terra, Criador do universo, nosso Redentor e Salvador. Quero te agradecer pela vinda de Jesus Cristo, Teu Filho, sua entrega total por nossa causa, quando o Senhor tomou o cálice, e este cálice, Senhor, trouxe sobre ele todas as nossas injúrias, todas as nossas ofensas, todas as nossas injustiças, Senhor, todas as nossas iniquidades vieram sobre ele, ele teve que assumir nosso lugar na cruz do Calvário, assumindo nossa maldição, Senhor. Então quero te agradecer, ó Deus, por esta graça vinda através de Jesus, o teu Filho. Muita alegria, Senhor, por te pertencer e poder te bendizer. Senhor, que mais uma vez vidas sejam abençoadas, tocadas e salvas, que pessoas possam receber seus milagres nesta madrugada, Senhor, onde ao horário que a pessoa estiver ouvindo este momento de oração, de palavra e de oração da fé. Muito obrigado, Pai, em Cristo Jesus, eu te adoro. Aleluia. Graças a Deus que nos deu a sua graça de estarmos mais um momento com Deus. Hoje, dia 6 de novembro de 2025, oração a toda hora, como Cristo é mencionado nas cartas de Paulo no Novo Testamento. Nós hoje estaremos falando da carta aos Efésios. Essa carta aos Efésios traz a expressão em Cristo e é repetida na carta 11 vezes. Isso é um sinal extraordinário da ênfase que o autor da carta, Paulo, transmite aos Efésios sobre Jesus. Em Cristo somos abençoados, somos escolhidos, somos perdoados, temos herança, temos esperança, podemos exercer a fé, em Cristo podemos ter confiança, em Cristo experimentamos o poder de Deus, em Cristo Jesus, que ressuscitou, somos morada de Deus. Tudo em Cristo. Por outro lado, sem Cristo éramos errantes, e ser como Cristo é o agir como Ele é, e também o autor da carta pede que a gente possa orar em Cristo Jesus. Muito bem, que maravilha, né? Deus nos permite viver esse momento. Nosso versículo de ouro diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Observamos bem, isso aqui é uma expressão muito forte, que diz que é justamente pela graça que somos salvos. Não somos salvos pela obra da lei, não somos salvos pelas obras religiosas, não somos salvos por nossa bondade, não somos salvos porque a gente merece, como diz pessoas, ele mereceu. Não, nós não merecemos. Quem peca não merece, a não ser castigo, né? Porque pecado é errar. Errar, mentir, enganar, cometer coisas fora da vontade de Deus, aquilo que nos afasta de Deus. Então, não podemos merecer. Se Deus não tiver compaixão, misericórdia, piedade, boa vontade para conosco, nós estaremos perdidos. Verdades inquestionáveis. Somos todos ou todas as famílias de Deus.
A carta aos Efésios afirma a bondade e o amor e a misericórdia de Deus, bem como a centralidade de Cristo na nossa vida, enaltecendo a cidadania de todos nós, sem exceção, como povo de Deus. Diz assim: vocês, portanto, já não são estrangeiros, nem hóspedes, mas concidadãos dos céus, cidadãos do céu, do povo de Deus e membros da família de Deus. Efésios 2,19. Isto é, povo de Deus não está restrito a uma linhagem cultural judaica, mas abarca todos os povos, sem exceção, irmanando todos e todas as famílias. Desde que aconteça o seguinte, diz assim: de tornar a convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Efésios 1:10. Então, o que a gente pode perceber nesta expressão aqui de Efésios 1:10 é que ou converge para Cristo ou vive sem Cristo. Quando eu venho convergir para Cristo, eu estou me colocando em Cristo, buscando ficar em Cristo, abraçar a fé em Cristo, viver como escolhido de Cristo, viver com a bondade de Cristo, enfim, essas coisas maravilhosas que servem para todos nós. Eis a perspectiva universalista apregoada na carta aos Efésios, apontando para a enculturação em todas as culturas e o caminho santificador e libertador. Tudo em Cristo, nada fora de Cristo, né? Essa é uma carta muito rica. Nós podemos fazer uma terceira ou quarta menção, mas nós vamos ficando só com duas mesmo, né? O geral que demos ontem e agora o específico que estamos dentro da carta. Nosso destaque diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Efésios capítulo 2, versos 14 e 15. Observe que ele mostra aqui claramente a lei dos mandamentos. Então, aquilo que estava nos concertos, nos mandamentos, e também na lei de mosaica, aquilo deixa de existir, porque agora tudo converge para Cristo, né? Aí diz aqui, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a vontade de Deus. Através de Cristo, nós nos tornamos um novo homem, uma nova criatura, como está lá em Coríntios. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo isso acontece. A nossa leitura diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo, a vós graça e paz da parte do nosso Senhor, nosso Deus e Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si. Olha essa expressão, nos fez agradáveis, é porque nós éramos insuportáveis pelo pecado. O pecado que fede como uma lepra no corpo do homem, e também o pecado que nos faz ficar na escuridão, nas densas trevas.
é o pecado que nos leva a violar a vontade de Deus e tornar-nos inimigos de Deus. Então, para nos tornarmos pessoas agradáveis, Ele nos fez agradáveis. Por quê? Através do seu sangue Ele nos purifica, através do seu sangue Ele nos tira todo o pecado, através do perdão Ele nos perdoa, através da misericórdia Ele não concede o pior para nós e através da graça Ele concede a salvação. Então vamos sempre em Cristo. Ele diz assim: agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Efésios 1, versículo 1 a 8. Na Epístola aos Efésios, Jesus é identificado por Paulo através de diversos títulos e conceitos que destacam sua divindade, seu papel de salvação e sua soberania sobre a terra, sobre a igreja e sobre o universo. As principais formas de identificação incluem Jesus Cristo ou Cristo Jesus. Este é o nome e título mais comum, muitas vezes usado em conjunto, enfatizando Jesus como Messias ou como o Cristo prometido. Também como Senhor ou Quírios. Este título denota sua autoridade e soberania absoluta sobre os crentes em todos os tempos e em todas as coisas. A outra questão é com o Filho de Deus. Paulo afirma que Deus Pai revelou que Jesus é seu Filho, indicando uma revelação íntima e única com a divindade. Como Salvador, a obra redentora de Jesus é central. Bendito seja Deus. E ele é apresentado como o único meio de salvação e reconciliação com Deus. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a ação vem de Deus. Volto a dizer, não é porque eu conquistei a salvação. Não. A salvação foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. A salvação, ela nos custou nada. Todo o preço Jesus fez na cruz, ou entregou-se por nós. Ele pagou a cédula que estava da nossa dívida em questão a pecar contra Deus e ofender a santidade de Deus. E também nos tornar parte do mundanismo, parte das coisas que faziam ofensas a Deus, né? E agora, em Cristo, nós somos salvos pela vontade de Deus e pelo dom de Deus. Ele como cabeça da igreja. A igreja, o corpo de Cristo, é descrita como estando sujeita a ele como seu cabeça, indicando sua liderança e a união vital entre ele e Deus, ele que é unido ao Cristo, o Cristo que é unido a nós e que vivemos sobre a égide do Espírito Santo. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Efésios 5, 23. Também como o amado de Deus. Em algumas traduções de Efésios 1, 6, uma referência ao seu relacionamento especial com o Pai. Diz assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Né? Ele é esse amado do Pai. Deus não só testifica do seu Filho, dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele faz questão de dizer: este é meu Filho amado. Então, ele, Jesus, é amado. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que nós somos amados de Jesus. Também está escrito que ele é o nosso Redentor, ou seja, aquele a quem temos a redenção, em quem temos a redenção. Através do seu sangue, as pessoas recebem a redenção e o perdão dos seus pecados. Efésios capítulo 1, verso 7 diz assim:
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Olha que maravilha, né? Ele também é a nossa paz. Paulo descreve Jesus como aquele que derrubou as barreiras da inimizade entre os judeus e gentios, primeiro entre Deus e nós, né? Que todos, né, nós éramos ofensivos a Deus, todos nós éramos inimigos de Deus por sermos amigos do mundo. Aí depois ele quebra essa barreira que impedia a comunhão, o bem-estar entre Deus e entre os judeus e os gentios, ou as outras nações. Havia aquela união só para comércio, para negócios, mas quando se tratava de fé, não havia como aproximar-se. Até porque a lei trazia uma certa palavra pesada, um certo ensinamento muito forte. Estava errado? Não, porque a lei declara o pecado. A lei mostra o pecado. A lei dá nome ao pecado. Só que a lei não justifica a pessoa do pecado. Mas Jesus não só justifica, como santifica, como purifica do pecado. Bendito seja Deus. Aí diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ou seja, de todos os povos, e Jesus fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne, ou seja, Jesus no seu corpo, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz entre Deus e entre os homens, né? A enculturação, todo mundo, qualquer pessoa, de qualquer nação, de qualquer etnia, de qualquer cor, todos em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos perdoados, em Cristo nós somos abençoados. Então não tem aqui divergência de cor, de etnia, de nação, de nada. Todos nós podemos, via Cristo, e nos tornarmos nova criatura. Bendito seja Deus. Jesus também é o canto angular. O que quer dizer isso? Ele é a pedra fundamental sobre a qual toda a estrutura da igreja é construída, unindo as pessoas. Está em Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra angular ou pedra de esquina. Ele é aquela estrutura, ele é aquele que dá a estrutura ao edifício. É aquele que prende, junta a nossa vida, as nossas vidas em Cristo Jesus. Jesus também é o noivo ou o esposo, como alguns falam, né? A relação entre Cristo e a igreja é comparada à do esposo com a esposa, com Cristo sendo a cabeça que ama e cuida da igreja. Ele diz assim: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, Jesus é esse marido, esse noivo, comparado, né, ao marido ou ao noivo. De qualquer maneira, sendo noivo, na época de Jesus, a mulher e o homem estavam presos, porque já estavam definitivo que eles iam viver numa casa só e forjar uma família. Então, como esposo, a coisa fica mais séria, por quê? Porque cria-se uma aliança em definitivo. Porque qual é o alvo de Deus? É que nós vivamos em Cristo permanente, nunca deixando de estar em Cristo. Jamais
Quando nós estamos em Cristo, é para sempre. Ah, mas vamos morrer, na verdade, a Bíblia chama de adormecer, dormir em Cristo. Por quê? Porque vai chegar o dia dele ressuscitar a todos que dormirem em Cristo, para que estes participem do seu banquete, para que esses participem da sua glória, para que esses morem com ele para sempre. Bendito seja Deus. Diz assim, ele também como justo. As pessoas são feitas justiça de Deus nele. Está em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Um conceito que permeia a teologia paulina em geral. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui é que está aquela questão de Jesus, que as pessoas colocam muito questionamento. Um dia desse eu vi até alguém dizer que Maria é sem pecado original, porque senão Cristo tinha nascido em pecado, como falou o salmista. Não, porque Maria foi apenas aquela que recebeu Jesus. Quem gerou Jesus no útero dela foi o Espírito Santo. Ele gerou, Jesus já foi colocado ali no útero de Maria, já gerado. Ele não foi, pegou o óvulo de Maria, as coisas não. Ele já foi colocado ali gerado, né? Aí naquele tempo, hoje tanto é que pode se juntar, fazer o óvulo e o espermatozoide junto e colocar dentro do útero de uma mulher, como a avó que pode ter o filho de seu filho com a sua mulher, sendo apenas barriga de aluguel. Então, Jesus foi colocado ali, no útero de Maria, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Claro que aí tem muito argumento e nós não vamos perder nosso tempo com argumentação, porque não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente entenda que Maria foi privilegiada por estar virgem ainda, e Deus escolheu ela por ela ser uma serva do Deus Altíssimo, por Deus ter alcançado o propósito que ele queria, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aí alguém vai dizer, olha, mas é da semente da mulher. Sim, já foi gerado dentro dela. Foi gerado dentro dela. Então Jesus não teve característica do pecado nele. Ele foi gerado sem pecado, né? Ele foi gerado pelo Espírito Santo, portanto, sem pecado. E ainda assim, nós não vamos argumentar outra questão, que uma vez gerado, ele já foi colocado ali como Emanuel, como Deus conosco, como ungido. Tanto é que quando ela abraça Isabel, dentro do ventre, tanto Isabel foi cheia do Espírito, como o ventre dela, o João Batista foi cheio do Espírito no ventre. Que João Batista, nós não vamos encontrar nas Escrituras que alguém veio e ungiu João Batista para ser profeta, não. Ele já foi ungido no ventre de Isabel, porque quando ela abraça Maria, Jesus que está dentro de Maria, o poder do Espírito está ali nela, passa para Isabel e passa para o menino, que ele já nasce profeta de Deus. Bendito seja Deus. Também ele veio para libertar pelo sangue, libertar doando a vida. Diz assim, por meio do sangue de Jesus Cristo é que fomos libertos, e nele nossas faltas foram perdoadas. Veja aqui, Efésios capítulo 1, verso 7. Este versículo está em contexto de louvação litúrgica. Entendeu? Ele está, mas não pode ser compreendido como se fizesse referência
a uma libertação ou ritual ou magia, ou um perdão ritualístico. Não, o sentido é ético, postura libertadora do jeito de conviver, de agir e de lutar de Jesus. O Cristo que nos liberta pelo seu sangue. Jesus veio com o poder de ir lá e liberar das cadeias. Nós estávamos amarrados, presos, escravizados, mas através do sangue de Jesus, ele foi lá e meteu a chave, derrubou as correntes que estavam amarradas nas nossas vidas, que nós estávamos aprisionados, e agora nós podemos estar libertos pelo poder de Jesus Cristo, do seu sangue. Bendito seja o nome do Senhor. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Efésios capítulo 2, verso 13. Olha aqui, é versículo bíblico que eu estou citando. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe, agora já pelo sangue de Jesus Cristo chegaste perto. Aí também isto vai nos mostrar que é doado a nós, que éramos empobrecidos, é doado a nós a libertação, né? Liberar do poder do pecado, libertar do poder da iniquidade e nos tornar santificados. Jesus viveu no nosso meio a partir do princípio da misericórdia, colocando um e o outro que é injustiçado em primeiro lugar, ou seja, pensando e agindo com opção pelos empobrecidos e escravizados. Ao libertar pelo sangue, significa que libertando, ele estava nos doando a vida ao longo de toda a nossa vida, até o martírio, se fosse necessário. Então, nós que estávamos presos, fomos liberados da prisão para vivermos uma vida em Cristo. Não uma vida de aparência, não uma vida de negócios espirituais, mas uma vida em Cristo, de libertação, de liberdade cristã. Para encerrar, também a central para a identificação na Epístola aos Efésios é a expressão em Cristo, ou nele, no Senhor, que são expressões em Cristo, nele, no Senhor, que aparece dezenas de vezes na carta paulina. Esta expressão descreve a nova identidade e posição das pessoas que são unidos a Cristo. Por meio dessa união, recebem todas as bênçãos espirituais que nos tornam parte da nova humanidade de Deus, né? A Bíblia diz que vós fois abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Para que sejamos humildes, sejam humildes, amáveis e pacientes, suportando uns aos outros no amor. Por quê? Para que mantenham entre vocês os laços da paz. Este amor de Deus nos leva a viver em paz, nos leva a aceitar as pessoas como elas são e ajudar na medida do possível para que as pessoas possam caminhar na vontade de Deus. Está em Efésios capítulo 4, verso 2 a 3. Ser humilde, sim, jamais humilhado. Amável, sim, jamais saco de pancada. Ou bobo, paciente, sim, diante do que é possível, bendito seja Deus, bendito é o Senhor dos céus e da terra, né? Diante do que é possível mudar, como por exemplo, uma doença carcome a pessoa ia deixado no estado terminal. Nesta situação, só nos resta aceitar e ter paciência. Entretanto, não podemos usar a exortação da carta aos Efésios para a prática ou encorajamento para pecar, outra resignação diante de injustiças e opressões. Não é porque nós somos chamados à humildade que a gente encoraja por isso todo mundo a aceitar qualquer coisa,
sem buscar a justiça. Não, a Bíblia diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, esse papo de, você tem que ser humilde, você não pode falar nada, você tem que aceitar tudo. Não, não, porque o próprio Senhor Jesus não aceitou. Tanto é que ele leva uma bufetada dentro do Sinédrio por ele discordar do Sinédrio daquilo que eles estavam fazendo. Jesus, ele reprovou os fariseus, os escribas e os hipócritas, chamou todos eles de hipócrita. Ninguém vai chamar o outro de hipócrita assim, olha, você é um hipócrita. Não, ele chamou porque eles eram hipócritas mesmo. Então ele classificou eles como eles eram. E aí não é uma injúria, aí não é uma ofensa, aí é declarar aquilo que a pessoa está sendo. Se uma pessoa está sendo injusta, por que eu não posso falar que ela é injusta? Se uma pessoa está sendo incoerente, por que eu não posso falar que ela está incoerente? Se uma pessoa está sendo hipócrita, por que eu não posso falar da hipocrisia para essa pessoa? Posso. Eu estou identificando, mas do seu jeito pode ser do meu jeito, mas se aquela pessoa entender que ela realmente está sendo hipócrita, ela vai se arrepender e vai deixar, porque a hipocrisia pode levar ao sofrimento dela mesma. Muito bem. A exortação final diz assim: a exortação suportem uns aos outros no amor. Significa respeitem-se uns aos outros no amor, reconhecendo o que há de melhor no outro e reconhecendo também nossos limites e contradições. Isto para viabilizar uma convivência social justa, respeitosa e sadia. Que a busca da paz seja a bússola da nossa convivência social e ecológica e em todos os sentidos. Entretanto, paz como fruto da justiça e jamais só pela pacificação, que é muitas das vezes esparadrapo em cima de uma ferida. O esparadrapo em cima de uma ferida, em vez dele fazer, a princípio ele dá uma proteção, mas quando você vai puxar, ele vai espocar tudo, ele vai arrebentar tudo, porque está grudado, né? Então nós não podemos aceitar que a paz, a justiça seja um esparadrapo. Tem que haver ali um tratamento forte da parte de Deus. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos ajude. Sejam bons, compreensíveis uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Cristo vos perdoou. Efésios 4:2. Olha que maravilha, né? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração por sua bondade, sua misericórdia e sua compaixão. Senhor Deus maravilhoso, glorioso, eterno e justo. Senhor é Deus capaz de fazer coisas que nós não imaginamos. Então nós temos gratidão por tudo que o Senhor tem feito, nos protegido, aberto porta, nos abençoado economicamente, buscando de todas as maneiras nos levar ao arrependimento e às mudanças. Pai, o Senhor é um Deus que cuida dos teus filhos, que não vira a costa, ainda que todos nós sejamos cheios de falhas. A princípio, o que o Senhor quer, meu Pai, é a nossa paz. É que a gente vive em paz e que no final possamos morar no céu, Senhor. É difícil, porque somos pecadores, somos homens com falhas. Nós não somos dignos que nos escute, que nos abençoe. Mas como digno é o teu Filho, nós clamamos em nome de Jesus, para que o Senhor nos receba, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor nos santifique, para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos dê ânimo, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a caminhar dentro da tua perfeita e amável vontade, não fazendo o que apraz a nós, mas glorificando teu santo nome, uma vez que santo és, digno és, honrado és. Não há semelhante a ti. O Senhor é tudo para nós. Por isso nos colocamos aos teus pés, honramos o teu nome e queremos desejar, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor abençoe o fraco, o Senhor ajude o oprimido, o Senhor socorra o caído
que o Senhor faça milagre na casa, no leito do hospital, onde a pessoa estiver, Senhor, acometida, enfrentando o problema agora, que o Senhor possa agir poderosamente, desfazendo o poder do mal, da doença, Senhor, o poder do mal-estar, das enfermidades psicossomáticas, Senhor, psicológica, das doenças, Senhor, da alma, das almas feridas e machucadas, que o Senhor trabalhe nessas vidas, nessas almas e traga saúde para os seus corpos, meu Pai. Assim eu te agradeço por tudo, Senhor. Continua agindo na nossa vida, nos sustentando, nos ajudando a viver de acordo com o teu projeto de vida e não fazendo a nossa vontade, mas fazendo a tua vontade. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, meu Pai. Recebe nossa adoração e o nosso louvor, porque grandioso o Senhor é em perdoar, e nós te pedimos bênção sobre bênção aos meus filhos e filhas, amigos, primos, sobrinhos, irmãos, todos os que nós oramos aqui nos grupos de oração em favor deles, já oramos anteriormente e continuamos orando agora, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Recebe nossa adoração e o nosso louvor em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Te amamos, Pai, em nome de Jesus.